Boa noite a todos, todas e todos. Vamos começar, né, para a gente poder bater um papo. Sim. E aí, esse evento aqui, esse bate-papo que a gente vai estar fazendo, ele está sendo gravado, porque ele vai ser transmitido, vai ficar no YouTube para todo mundo acessar. Então eu peço para quem também for fazer pergunta e para vocês depois que vão se apresentar, realizadores aqui, fazer uma autodescrição de vocês, como eu vou fazer agora. Eu sou o Daniel de Almeida, eu tenho 1,88 de altura, cabelos antigamente era um pouco mais preto, mas agora está meio acinzentado, uma barba um pouco rala também, uma parte branca, uma parte preta. Eu sou um homem negro de pele mais clara, eu estou vestindo uma calça jeans azul, estou usando uma sandália marrom, estou vestindo uma camiseta maravilhosa vermelha, com um logo lindo de uma câmera rodeada por uma cobra coral, que é o logo da Mostra Curta, e também está dito aqui, ó, escrito dito, né? E eu que estou dizendo. 15ª Mostra Curta, é a nossa debutante aí, né? E... bom, vamos abrir aqui a sessão, né? Eu queria fazer uma coisa... ai, gente, que legal. Ai, que Mostra Curta! Ai, que ótimo, pessoal. Eu prometi que eu ia fazer isso. Obrigado, gente. Ó, eu vou falar uma perguntinha aqui, só para a gente abrir o rolê, ao Beto rindo. Para vocês terem tempo de perguntar. Eu não quero ficar mediano, acho que vocês devem ter pergunta para caramba para fazer, né? Então, é isso. Vocês se apresentem, é isso. Também se autodescrevam. E a gente começa o nosso bate-papo. Quem quer começar? Se autodescrevendo, falando seu nome, responsável por qual filme? Posso começar? Eu sou a Luísa Petrucci, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos compridos, estou usando uma regata preta e uma calça bege. Eu sou diretora do documentário que passou o Cinema da Nossa Gente. Eu sou Débora Castro, eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos claros. Eu estou com uma blusa preta, uma calça azul e um tênis. E o meu filme é o Cicatriz. Eu sou a Ana Espíndola, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos presos em coque e olhos claros. Eu estou usando um vestido azul e um casaco rosa. E eu sou a produtora do Todas Essas Que Eu Sou. Boa noite, eu sou a Luísa. Eu sou uma mulher com dificuldade de me declarar como mulher branca. Tenho uma ancestralidade diversa, indígena, então eu me considero uma mulher negra de pele clara. Vou aproveitar a fala do amigo. Eu estou aqui representando o meu palco como produtora, porque o diretor estava em gravação, chegou atrasado. Estou me sentindo até no direito de ficar aqui por ser majoritário feminino, mas em breve vou falar para ele vir aqui também se apresentar. E estou vestindo uma roupa bege e é isso. Eu sou a Marina Cipolli, sou uma mulher branca, de cabelos longos, enrolados. Estou vestindo aqui uma roupa, uma blusa branca, uma calça bege, estou de sandália. Estou sentadinha, então não dá para ver minha altura. E eu sou diretora de arte do filme Princesa, estou aqui representando toda a equipe. E, inclusive, o diretor, que não pôde estar aqui, e também o diretor de fotografia, que está fora. Enfim, a gente vim representar aqui todos eles. Nossa. Eu vou fazer uma pergunta bem simples mesmo, para deixar vocês que assistiram filmes... Eu não vou falar sobre os filmes, eu sempre falo aqui, né, porque vocês já viram, já sentiram, e deve ter várias questões aí na cabeça de vocês. Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, deve ter muitas perguntas. Se não tiver, já começa a fazer na cabeça de vocês o que vocês querem perguntar. Mas eu quero abrir provocando a partir do nome realmente de um filme, né? E aí eu provoco vocês assim: que cinema é esse cinema da nossa gente? Poxa, começar comigo já. Bom, eu acho que é esse cinema que, apesar da história ter se passado em Atibaia, eu acho que todo mundo conseguiu se conectar à história, porque fala desse cinema da cidade do interior, do cinema que deixou de existir, do cinema que está todo mundo aí lutando para reviver. Então, acho que é esse o cinema de todo mundo aqui. Alguém mais? Foi para todos. Que cinema é esse da nossa gente? Eu acho que é um cinema que resiste, né? A pouco dinheiro,
a falta de infraestruturas, enfim, mas com muita criatividade e muita vontade, e principalmente, acho que, da união dos artistas de várias gerações, e principalmente do público que venha prestigiar, porque senão a gente não faz filme para a gente, né? Então, quando o pessoal vem assistir, há 15 anos a gente tem uma mostra, né? Então, é esse cinema que dura há anos. A gente tem que imaginar que Campinas é uma das cidades mais antigas do Brasil com história de cinema. E é isso, é um cinema que resiste. Eu acho que eu tenho que fazer coro para elas. Eu acho que é um cinema que a gente consegue se identificar e a gente consegue se ver na tela, porque acho que esse é um dos propósitos do cinema, né? Então, acho que o cinema da nossa gente é esse cinema que faz a gente sair de casa, ir no cinema e chegar lá e sentar do lado de um monte de gente e partilhar aquele momento juntos e se identificar com aquilo que a gente está vendo e se encantar de novo com o mundo e com a vida e com a gente mesmo e sair de lá com um pouquinho mais de esperança. Incrível. Acho que muito conectado com o que elas falaram também. O que eu achei muito interessante dos 5 filmes é que, de um modo geral, eles estavam relacionados com a arte ou com essa perspectiva de como dentro de nós tem tanta coisa para botar para fora e a arte proporciona isso através da criatividade, né? E achei muito interessante ter 2 histórias relacionadas ao cinema, ao interior de São Paulo, e aí a gente está aqui hoje em Campinas, uma cidade do interior. Foi tudo muito representativo e conectado. E acho que esse é o nosso cinema, né? Principalmente falando de cinema nacional, é onde a gente se conecta com a história, onde, para além da arte, das imagens, do audiovisual, a gente consegue se conectar com a história que cada curta trouxe. Foi muito legal. Eu me sinto hoje numa posição de privilégio aqui, de estar nessa mostra que eu sempre admirei tanto, e ter um filme aqui agora meu, assim, fazer a direção de arte para esse filme hoje é realmente um privilégio, e é incrível ver esse cinema que vocês mostram aqui, né, que é nosso cinema regional, e como ele é lutador, né, ele está aqui resistente, e é isso. Incríveis trabalhos, né, que são um pouco valorizados aí pelo público geral e que a gente luta tanto para ter essa visibilidade. Então, é isso. Acho que essa é uma grande conquista, né, ter esse cinema forte aqui, regional, nessa mostra. É isso. Muito bom. Agora eu vou abrir para vocês, mas antes de abrir, eu vou aqui... Você quer fazer uma aula? Fazer uma fala aqui que muito legal, cinema resistência, né, cinema de necessário, e eu acho que o cinema brasileiro, assim, vou falar do nosso lugar, ele conversa muito com as políticas públicas, ele conversa muito com o tempo, o zeitgeist nosso do momento, e a gente passa por um momento que, se a gente não cuidar, o cinema novamente tem que ser reconstruído, né? Nosso cinema, ele está sempre sendo reconstruído, a gente sabe. Desde várias eras, vai lá desmontando e a gente insistindo e montando novamente. Então, já pegando a partir do filme, né, Cicatriz, a palavra de ordem é sem anistia. A gente está passando por um momento que a gente tem aí políticos que estão rindo das nossas caras, rindo do que a gente faz aqui no dia a dia, e a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a gente tem que reinventar o cinema novamente, reinventando a vida. O trabalhador já reinventa a vida todo dia, cada vez mais. Então, o negócio é sério, né? Estão brincando com a nossa cara, com o nosso país, mas o negócio é muito sério mesmo, gente. E os artistas são aqueles primeiros a levar uma chicotada legal, entendeu? Mas eu quero, a partir daqui, já abrir para perguntas de vocês aí, gente. Alguém gostaria de perguntar algo sobre qualquer filme, ou para todas essas mulheres aqui? Estou me sentindo até que não, vou sair, vou deixá-las aqui. Meninos, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, me emocionei muito, fiquei muito feliz de ver vários trabalhos incríveis, e teve para todo mundo, né? Teve animação, teve política, né? Teve fantasia, teve história real, então foi tudo muito, muito maravilhoso, assim. E eu queria saber de vocês o que inspirou vocês a entrar para o mundo do audiovisual, qual que foi a virada de chave, ou qual foi a inspiração de vocês para estar entrando nesse mundo e metendo a cara, fazendo acontecer.
Bom, para mim eu acho que foi um negócio desde pequena, assim, desde pequena eu gostava de filmes, de filmar, e acabou sendo um caminho meio natural, assim, então eu realmente, infelizmente, talvez não consigo me enxergar fazendo outra coisa, então estamos aí na luta. Eu acho que eu também, desde de pequena, assim, eu lembro que meus pais me levavam muito no cinema, porque a gente ia, né, nas salas de cinema. E eu lembro que a gente tinha os DVDs, e os DVDs tinham um making off. E eu gostava muito de ficar vendo o making off dos filmes, assim. E aí, eventualmente, a minha irmã mais velha foi para o cinema também, e aí eu comecei a ver mais do making off, e eu achava fantástico, porque eu achava o ser humano na sua forma mais criativa, assim, né? Tipo, nossa, esse negócio está na cabeça dessa pessoa, de repente vira um set, de repente... E aquilo, para mim, era muito maravilhoso, assim. Então, eu acho que... Não sei se infelizmente, mas eu acho que é um negócio que vai te chamando de novo e de novo, assim. Então, eu também não sei se eu consigo fazer outra coisa hoje em dia. Para mim, de pequena também, eu tenho essa questão, eu sou diretora de arte, então até conversei com a Milka esses dias que eu era pequenininha, eu fazia os teatrinhos da escola e meu foco era fazer o cenário. Então, assim, isso sempre foi muito presente para mim. Depois que eu passei por várias coisas até chegar na direção de arte. Então, foi um processo, mas sempre teve dentro de mim esse lugar de ter o visual muito presente, né? É isso. Gente, não vou falar sobre mim, mas um pouco mais sobre o diretor do meu palco, que é o meu marido. Chegou atrasado, mas está ali. Eu sou uma pessoa de RH e a história dele no audiovisual é que eu acreditei muito nele. Falei para ele, se eu pudesse voltar no tempo na minha carreira, eu faria o que eu gosto. E desperta o meu propósito. E ele falou, bom, uma vida inteira eu posso olhar para trás e falar que o que eu gosto é de cinema. E eu falei, então vai lá. E ele apostou tudo, vendeu um carro para comprar uma câmera e um computador e começou ali muito na luta, na raça mesmo. Então, eu tenho muito orgulho da história dele, de como ele iniciou, não há muito tempo, mas já está ficando muito bom nisso, no audiovisual. Já posso dizer que vai passar essa vergonha, mas como audiovisual, sou uma apoiadora. Vou ficar dividindo o microfone. Mais alguém tem uma pergunta? Agora, ó como está cheio agora aqui, ó. Ninguém? Nenhuma pergunta? Aqui. Não precisa ter vergonha não, gente. Aqui eu falei, pode trazer o show, pode trazer a comidinha, pode fazer a pergunta que quiser. Vou falar que nem eu falo para meus alunos de cinema, não tem certo nem errado. Olá, boa noite a todos, boa noite meninas. É muito gratificante ver tantas mulheres assim em cadeiras, que possam ter mais mulheres também ocupando tantas outras posições audiovisual, né? Muito se fala de diretores famosos e pouco de mulheres. E eu até comento isso com todo respeito, mas eu não assisti o curta de vocês, mas eu gostaria de saber onde que eu posso assistir, porque essa exposição também é algo que vai ficar disponível há poucos dias, né? Então, como a gente faz para assistir aqueles que não tiveram oportunidade ainda? E já aproveito para dizer parabéns pelo trabalho. É importante, a gente também se faz essas perguntas, né? Onde a gente assiste os curta-metragens, né, nesse país? Alguém quer responder? Onde acessa esses filmes? De vocês e tudo? Tá no curta, no YouTube do Mostra Curta. Tá na Mostra Curta, né? Tá no YouTube também, né, do Mostra Curta. Eu acho que o nosso tem um período em que ele fica guardado para a gente circular em festivais, mas eventualmente eu acredito que ele vá para o YouTube também. O nosso, né? Mas existe aí alguns lugares para você buscar curtas, assim, se for uma coisa que te interessa. E eu acho que o Porta Curtas sempre fez um trabalho legal nesse sentido, assim. O nosso está em circuito ainda em alguns festivais, então acho que é o mesmo caso, a gente não consegue exibir, deixar em plataforma aberta, mas em breve vai estar no YouTube também. Vocês também? Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Sou Leonardo Bambu, criador e diretor do meu palco. Luísa, a produtora do filme, veio representar a equipe. Né? Já quase chorei quando cheguei àquela... Já recebi uma declaração daquela. E a gente está bem feliz de estar aqui hoje, principalmente eu. O tema que a gente está falando agora, né, é difícil ter lugares para a gente exibir. Acho que falta espaço no cinema, né?
E o Mostra Curta, por ser de Campinas e ser desse espaço, deixa a gente muito feliz, né? Muito honrado de estar aqui. Então, o filme a gente vai disponibilizar o filme também para a curadoria da mostra, se quiser também colocar no YouTube, enfim, para poder alcançar mais pessoas, e também vai estar na página do filme. Tá bom? É importante isso mesmo. A importância das mostras e festivais é esse lugar, né? Porque o Brasil produz muito curta-metragem, mas onde é o acesso? Essa é a pergunta que ela tem, muitas pessoas têm mesmo. Assim, onde eu vejo esse filme, né? Porque a gente tem essa tradição dentro da TV aberta, onde é mais do longa-metragem. Então, curta parece que é algo, né, menor, só por ser curta, né? E não é. Então, a importância de, como a mostra, como várias outras mostras no país inteiro, festivais, é desse lugar. Só que eu acho que a gente tem que batalhar para que realmente, né, esses filmes tenham mais acesso, cheguem mais gente, né? Hoje a gente está exibindo a mostrinha para as crianças, muito importante as crianças já desde pequenininha já ter esse acesso ao cinema, compartilhar isso, de estar junto, ver os filmes, as animações, curtir, debater, que o cinema faça parte da educação básica, né? Que eu acho que é como todas as artes em si. Mas tem uma pergunta aqui também do nosso colega. Acho que você ia falar, né, sobre o seu curta. Eu ia aproveitar a pergunta para fazer uma divulgação, que o Cinema da Nossa Gente ele foi selecionado num festival e vai estar disponível online a partir da semana que vem. Aí, se quiser saber mais, pode seguir a gente nas redes sociais também, é Cinema Nossa Gente. E o festival é o 14º Mauau, Festival Universitário da América Latina. Boa noite, gente. Parabéns aí para todo mundo, sessão muito rica, mas eu queria fazer uma pergunta agora para a Débora, né? Especificamente, é um processo muito atravessador, né? Fazer um filme autobiográfico, mesmo que isso fale sobre o seu pai, sua vida, né? E você está falando de um período muito complicado da história e que continua. E foi muito importante para mim o que você colocou também, né? Da atualidade, do contemporâneo, das pessoas pretas, né, das pessoas dissidentes que ainda sofrem essa tortura. E eu queria saber sobre esse processo, como foi a decisão, né, de sair de um lugar tão íntimo do seu pai e falar sobre uma sociedade que está acontecendo agora também, né? Enfim, queria falar como foi para você fazer isso. Meu irmão é psicólogo, né? E a gente estava conversando muito sobre isso, e a gente e numa dessas conversas a gente pensou assim, não, legal, eu tenho uma história, que é a história do meu pai, enfim, é triste e tal. A gente não pode ficar comparando dor, cada um carrega a sua, não existe dor maior ou menor, mas a partir do momento que eu falo assim, meu pai foi torturado, né? Tá, mas meu pai é Cabral, né? Então ele tem uma descendência portuguesa que, enfim, torturou negros, índios, né? E daí eu fiquei pensando assim, é muito talvez pequeno da minha parte falar só de algo que aconteceu e não trazer algo para a atualidade, né? Imaginando que a história dos meninos, eles atravessaram a história da minha família, né? Porque meu irmão trabalhava lá, então meu pai foi falar com ele, meu pai é advogado, né? E ele foi conversar com esses meninos, também falou sobre a experiência dele, né? E a gente que trabalha também com cinema, né? Minha mãe, com o Maurício que está aqui também, eles foram dar oficinas de animação. Na pandemia eu fiz uma campanha, fiz muitas doações, então a gente convivia com eles há muitos anos também, e é como se nada fosse por acaso, né? Então, não é que é só a história do meu pai, a história deles já atravessava a história da nossa família há muitos anos, e não tinha como a gente não fazer essas comparações e descartar da história, não era possível, né? Então a gente falou, não, vamos trazer eles, né? Aquela história que meu irmão fala assim, que quando um outro psicólogo que foi dar uma palestra e ele coloca, me fala por que vocês trabalham aqui, e ele fala assim, porque eu me identifiquei, e o cara fala assim, né? Então, quem escreveu isso tem um problema? Tem algum problema? Aquilo machucou muito ele,
entendeu? Porque ele falou assim, cara, não tem problema, meu pai foi torturado, meu pai foi preso e torturado, então eu sei o que é ter direitos violados. E essa é a minha identificação. Então, tudo isso machuca, vai machucando a gente, sabe? E foi por isso que a gente trouxe a história deles, assim. Alguém? Perguntas? Aqui. Pera. Vou aqui e depois vou ali. Oi, parabéns para todo mundo, eu sou a Isabela. Seguindo a linha da pergunta da colega, eu queria entender mais como foi para vocês a escolha desse tema, assim, do tema de cada um, se foi uma coisa que vocês relacionaram com o íntimo de vocês também, ou se foi uma coisa que vocês observaram no mundo. Eu queria saber mais como funciona para vocês selecionar esse tema dentro de tantas coisas que, né, a gente vivencia no dia a dia. O que faz vocês olharem e falarem, nossa, é sobre isso que eu quero falar? Posso falar, mas na verdade eu queria ver se você não quer sentar. Estou me sentindo aqui fora dos padrões, a gente em dois e todo mundo em um. Mas foi incrível. Eu vou deixar o Leonardo falar com relação à sua pergunta, mas aproveitando o link que você falou, eu não queria deixar de falar sobre o Cicatriz, porque foi um link incrível mesmo, de trazer uma... Eu não sei quando foi produzido, mas o tema era tão atual ao mesmo tempo que para você é algo ancestral. E achei lindo assim você trazer um link com a ancestralidade mesmo, algo para além do nosso hoje, né? E a questão dos jovens, que de um modo geral ali no curta foi sobre jovens de comunidade, de como eles têm uma cultura que eles estão fazendo dela resistência mesmo, sabendo que tem um preconceito, mas ele está ali e linka com seu pai ali, que na época eu achei muito interessante ela trazer agora dele ser advogado, porque na época da ditadura ele contou que ele era artista, e são coisas que a gente, né, tão distante. E aí acho que respondendo um pouquinho, mas eu vou deixar o Leonardo responder sua pergunta afinco para a gente aqui, enquanto o meu palco dá início na resposta da sua pergunta, que foi muito pertinente. Eu acho que arrisco falar pelo meu palco, pela ideia que veio do Leonardo, e que eu acredito que seja muito no âmago de cada um dos curtas que eu vi hoje, vem muito de dentro, sim, vem muito do que me incomoda ali dentro de mim, para então eu analisar numa sociedade e levar um problema que pode ser individual ali, de um silêncio, de um vazio, de um vamos falar sobre isso, levar ele como arte para a gente discutir sobre isso e estar aqui agora, né? Achei incrível. Mas vou passar a palavra para o Leonardo falar dele. O meu palco, ele fala do silêncio, né, que vem de dentro da gente, e o que a gente anda consumindo, de quem a gente anda consumindo. Hoje todo mundo tem uma vida pública, né, e as pessoas só mostram o que tem de melhor, né. Então, a Elisa, a nossa personagem principal, ela tem um pouquinho, sim, um pouquinho, acho que de mim, um pouquinho de pessoas que eu conheço, principalmente no mundo artístico, no meio do audiovisual, tem muito disso, da questão da comparação. Então, assim, a nossa cabeça, acho que como criador, é muito doida. Se a gente pudesse, a gente contava 1 milhão de histórias, né? E é difícil para a gente escolher uma, mas esse é um tema que me tocou muito. A Elisa foi uma personagem que eu demorei assim para construir ela, porque ela não podia ser extravagante, ela tinha que ser real, e acabou ficando extravagante. Eu assistindo, poxa, mas realmente é assim que a sociedade, as pessoas vivem hoje. A gente sofre com esse problema social hoje, né? De não basta você ser, você tem que mostrar, você tem que ser melhor. E ela fica ali na vida perfeita dela, mas nesse abismo emocional. Então acho que esse tema pulou na frente por conta disso. Eu como diretor, como trabalhador do audiovisual, me comparo muito ainda, sabe? A gente se compara, não adianta eu vir aqui ser hipócrita e falar que não. A gente fala, putz, mas eu devia ter feito diferente, nossa, mas... E a gente se cobra, né? A gente olha, às vezes, pelo que a gente fez e não dá o determinado valor. Então, isso foi o ponto principal, assim, que eu acho que eu escolhi esse tema. Eu acho que só pegando o meu palco, eu acho que o filme, falando pela Giovana Afonso, que é a diretora do filme, todas essas que eu sou, eu acho que ela tem um pouco essa coisa de, tipo, quando ela conta da história dela e de como surgiu a ideia dela, vem um pouco disso, de se transbordar, assim, de, tipo, o que eu sou não está bastando, quem eu sou, não, tipo, todas essas que eu sou não está funcionando,
e aquilo transborda, assim, né? Então eu acho que o filme dela também vem desse espaço de, em algum momento, não se sentir suficiente para o mundo. Eu acho que todos nós sentimos isso. Sentir quantas vezes a gente vai precisar sentir isso, sabe? Com relação à Princesa, é baseado numa história real, né? O diretor de fotografia do filme, o Bruno, ele ouviu essa história num backstage, assim. Ele falou, cara, essa história dá um curto incrível, assim, a gente precisa fazer isso. E ele compartilhou essa história com o Fernando, que foi quem desenvolveu o roteiro. E aí foi isso. E é uma história que realmente toca todo mundo, né? Porque acho que todo mundo tem essa referência da avó, essa questão da vida e morte, né? Da saúde mental. Então, realmente, acho que todo mundo, pelo menos da equipe, assim, se identificou demais com o projeto. E é isso. Cada um acabou trazendo um pouco de si, né? Tanto a Ieda, que fez a personagem da avó, como todo mundo da equipe mesmo, que trouxe um pouco de si para o trabalho. Foi isso. No meu caso, foi meio que de família também. Eu tinha descoberto recentemente que minha família também tinha um cinema, que era o Cinema Paraíso. E eu não sei, só de ouvir as histórias deles e saber que as pessoas não sabem que existia tantos cinemas e tal. Então, foi mais nessa vontade de documentar tudo isso e passar para as pessoas a história do cinema. Boa noite, meu nome é Bruno. Primeiro eu queria parabenizar vocês, achei a sessão de hoje dos curtas muito emocionante, muito bonita mesmo, todos eles. E na verdade são duas perguntas, né? Uma mais geral, mais ampla, que todos os curtas são muito políticos, né? Alguns mais abertamente, mais claramente políticos, outros que falam mais da nossa política do cotidiano, mas todos eles são muito políticos, né? E aí me toca muito com o cinema da nossa gente, quando fala o rumo que os cinemas de rua tomaram, né? Lá em Atibaia, e penso no rumo que os cinemas de rua daqui de Campinas também tomaram, que é muito parecida a história, a ponto de não sobrar nenhum, né? E aí a pergunta vai por onde vocês enxergam essa trajetória do audiovisual aqui na região, na construção da política pública artística no Brasil, que está em disputa, não só no sentido da gente ter pouca verba para trabalhar, mas no sentido de que na pouca verba que a gente tem, setores conservadores também estão disputando ela, né? Também estão usando essa verba para fazer, vamos dizer, arte que mantém a dominação, mantém o status quo, mantém pautas extremamente conservadoras, né? Então o recurso também está sendo disputado por essas forças, e eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. A outra coisa que se relaciona com isso, mas que é um pouco mais especificamente, diretamente relacionada a mim, vamos dizer assim, é como vocês estão vendo o desenvolvimento do audiovisual aqui na região, né? Eu sou ator, formado aqui na Unicamp, e aí me parece que as escolas de atuação aqui em Campinas, de uma maneira geral, tem uma entrada muito pequena na prática do audiovisual, né? Eu estou tentando entrar nisso e estou tendo que fazer cursos em São Paulo, me virar, tirar um dinheiro que eu não tenho para conseguir fazer esses cursos, né? Porque os cursos são caros pra caramba, são muito caros, e entrar no mercado é muito, muito difícil. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, como é que vocês estão sentindo a respeito do crescimento da área aqui na região. Tem, ó, quase são duas dissertações para vocês responderem aí, ó. Síntese.
Quem começa? Quem quer começar? Quem quer responder aí? Ó, você viu como você deixou, né? Poxa vida. Eu acho que começamos falando disso, né? A indústria audiovisual brasileira, a indústria cinematográfica brasileira, ela sofre um desmonte constante. E é muito difícil você se organizar como indústria se você está o tempo inteiro tendo que se reinventar e renascer de novo, e se estruturar de novo. Então, as políticas públicas, elas são de extrema importância para a gente poder existir, né? Eu acho que em Campinas, eu sei que a PENAB ajudou muito também o audiovisual em algum nível, mas a PENAB ainda é uma política de cultura geral, né? E quando a gente fala de cinema, a gente está falando de mais dinheiro, então de um orçamento um pouco maior, de coisas mais caras. Eu falo isso como produtora, que eu sou, né, somos as produtoras sentadas aqui. Então, eu já ouvi em alguns dos eventos que frequento que Campinas tem pensado em políticas mais focadas no audiovisual, e acho que isso é importante. É importante a gente entender o cinema como cultura, como um direito fundamental das pessoas, porque aí, de novo, entra a importância das políticas públicas. E, assim, acho que hoje em dia está melhor do que já foi, assim. Então acho que a gente está caminhando. O problema é que a gente caminha a passos lentos e a gente tem que estar sempre, parece que descendo 2 degraus para depois subir mais um, e aí desce 2 e sobe 1, e aí fica exaustivo, né? Que aí é essa sensação que você tem, que acho que muitos de nós conseguimos nos identificar de tipo, cara, eu não consigo fazer, eu quero trabalhar, e eu não consigo trabalhar. Então, me identifico, fui para São Paulo, morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, voltei para Campinas para fazer cinema aqui. Fui muito feliz em São Paulo e estou sendo muito feliz em Campinas. Então, acho que quando a gente fala de cinema, de trabalhar com cinema, ele é uma arte coletiva em todos os sentidos, inclusive na hora de você ir buscar recurso, inclusive na hora de você entrar para o mercado. Então, eventos como esse são de extrema importância para a gente ir se conectando. Esse é o melhor que eu consigo fazer para responder essa pergunta. Acho que ela falou bastante, mas eu vou complementar o que ela disse, assim, é que quando a gente fala de cinema no interior é mais complicado, né? Do que São Paulo, nesse eixo Rio-São Paulo. É sempre mais difícil conseguir verba, tudo mais. A gente teve uma ajuda ali da Paulo Gustavo, que foi onde saiu um monte de filme dentro da cidade, mas foi só aquele ano. Aí a gente volta a gente, como ela disse, dá alguns passos atrás, sem essa lei que vai dificultar, então, sair tantos filmes, né, como saiu no outro ano. E eu acho que o que a gente tem que fazer foi o que ela disse, como cinema coletivo, a gente tem que participar dos coletivos. A gente tem aqui a CTAV, a gente tem o iCine, e eu acho que tem que as pessoas têm que se mobilizar e participar desses coletivos e ajudar e vir nas reuniões. E, senão também não adianta nada a gente querer fazer, mas a gente não ocupar esses espaços, né? E também esperar que só os outros façam. Então, eu acho que tem que participar mesmo desses coletivos, porque só dentro de um coletivo a gente vai conseguir. Sozinho ninguém consegue. Enfim, acho que é isso. Alguém mais quer dissertar sobre? Não? Passaram. Tudo bem. Oi, você tem uma pergunta? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Pedro, sou ator, tudo bem? Na verdade, eu queria dar os parabéns para todos os realizadores aqui. Eu sei o quanto é difícil, né? A gente colocar algo assim para todo mundo assistir, chegar a esse momento de todo mundo estar assistindo aqui. E, como eu disse, eu sou ator e sou produtor por livre e espontânea pressão. Porque eu acabo tendo que me produzir também. E eu sei que da luta que é isso, mas eu não sei se coincidência ou não, os filmes de hoje, eles falam, né, entre si. Eu me identifiquei com todos, assim. Eu terminei um documentário agora em Minas também, pela Aldir Blanc, e teve muito desses depoimentos de cinema de rua. A minha cidade tinha 60 mil habitantes só em 1950, e tinham 4 cinemas com 1.200 lugares cada um. Imagina, a cidade de 60 mil com 4 mil, 1.200, Patos de Minas Gerais.
E eles falaram muito sobre isso, né? Desse fim dos cinemas de rua, que é uma coisa tipo assim que eu acho horrível, né? Você falou que em Campinas não tem mais, São Paulo não tem mais lugar. E me emocionou muito o seu filme sobre o cinema, sobre essa história em si, desses cinemas terem acabado assim. O Cicatriz é a segunda vez que eu vejo, eu posso acho que ver 10 vezes eu vou chorar. Todas as vezes que eu assisti, que é uma coisa tão atual, né, que está acontecendo, que tá em voga ainda hoje em dia, né? Vocês com o filme lá com a Gabriela, minha amiga, atriz. Eu gostei de ver ela em cena ali, eu até filmei, falei, vou mandar para ela, estou assistindo seu filme. Muito legal também, que conversa com o filme, com a animação, né? Que eu falei, cara, o personagem da Gabriela é o personagem da animação que tá tentando se colocar no mundo ali, e aí é uma coisa de várias pessoas. Muito bacana também, e emocionei. E emocionei, exatamente, ia falar agora, emocionei com a princesa, que é uma senhora que está passando por isso, que tipo assim, que eu passo por isso também na vida, assim, tipo, cria uma identificação com tudo, assim. Eu queria dar os parabéns para vocês e dizer, vou deixar uma pergunta, né? Vou perguntar para animação, né? Que eu falei, cara, eu trabalho com isso e falo, acho que a animação é uma das coisas mais difíceis de se fazer nessa área. Tipo, eu vejo as pessoas assim, eu falo, cara, eu nunca vou tentar fazer uma animação, velho, isso é muito difícil. Né? Cara, é muito difícil, eu quero dar os parabéns e te perguntar qual foi a maior dificuldade entre todas nesse filme. A maior dificuldade foi todas essas que eu sou convivendo, né? Não, eu acho que o filme, eu estou aqui falando pela diretora, que é fenomenal, que é a Giovana Afonso, né? Eu sou produtora, eu nunca tinha produzido uma animação. E quando me chegou o projeto, era um projeto de TCC dela, que já estava meio caminho andado. Então, ela já tinha todo um storyboard. E ela tinha uma coisa que, para quem nunca trabalhou com animação e trabalha com produção, é fantástica, que é o Animatic, que é basicamente o filme. Então, você viu o filme do começo ao fim, você viu o filme pronto, só que ela depois limpou e ficou muito mais lindo, assim, né? Então, esse filme, elas foram muito elogiadas, assim, pela rapidez com que elas fizeram o filme e pela complexidade dele, assim, porque foi um filme que foi entregue em 12 meses. E eu acho que assim, a maior dificuldade, eu estou falando de novo, eu não tive dificuldade nenhuma, mas a equipe de animação, para mim foi tudo lindo. A verba era ótima, tudo ótimo. Mas assim, a equipe de animação diz que eram muitas personagens em cena e elas entram uma na outra. Então, que isso para fazer, porque eu não sei se vocês sabem, mas assim, elas conseguem animar 30 segundos por mês. E o filme tem, tipo, 9 minutos. Então, a diretora tinha até 2 planos. Ela tinha um plano, tipo, caso dê tudo errado, a gente vai com esse filme só aqui de 3 minutos. Caso dê tudo certo, a gente vai com o que vocês assistiram hoje. Ainda bem. Então, para elas, a maior dificuldade era essa. Era fazer as personagens entrarem uma na outra sem ficar forçado. E era fazer quando tinha muita personagem em cena. Então, até uma curiosidade, não sei se eu achei muito legal, mas tinha uma cena que era elas descendo a escada. Essa cena caiu, porque não ia dar tempo, assim, porque eram todas as personagens descendo a escada ao mesmo tempo, e aí não ia dar tempo de animar. Então, eu acho que a maior dificuldade na animação é o tempo, é você conseguir fazer as coisas com o tempo. Não sei, se elas estivessem aqui, elas teriam respondido melhor. Não, foi ótimo. Não, só falando uma coisa, Pedro, você falou que você viu uma coisa em todos os filmes, e sim, eu acho que todos eles falam um pouco de silenciamento e de memória. Né? Ali a gente está falando da senhora que está perdendo a memória. Aqui também, né? A gente vai estar perdendo o cinema, a gente está perdendo a nossa memória. Quando a gente não fala da ditadura, a gente está perdendo a nossa história, a nossa memória. Aqui também, silenciamento, meu palco, a gente está perdendo, deixando de ser a gente. Então, acho que é essa ligação que tem nos filmes. Eu sinto isso. Sim. E eu queria só pôr um adendo da formação, que eu também sou ator. E eu acho assim, por exemplo, acho que agora que a gente tem na PUC, né, para uma escola de cinema, vai ter, né, aula, formação, agora, na PUC ainda, formação de cinema e para showrunners também, se eu não me engano,
E aí de formação, a gente não tem escola de formação mesmo, né? Aí tem que procurar... Aí tem um perigo muito grande que aparecem milhões de coaches, né? Cursos, esses cursos caríssimos, né? Que o ofício da atuação é um ofício difícil. Eu não tenho nada contra quem quer fama, entende? É um lugar. Agora, para o ofício, é muita paciência e muito trabalho, porque a gente ainda persegue legislações para isso, né? Hoje existe uma pejorização do ator, que é se tornar PJ, ele acha que está mal barato. E não está mal barato porque você se afasta, não tem uma luta de classe. E tudo a gente está falando aqui é luta de classe, então. E aí o que sobra para a gente? Cursos livres, que tem muitos cursos bons, né? Porque às vezes a gente tem um certo preconceito, eu vou fazer porque é fulano, e aí é caríssimo. E aí que você, não é porque você fez de fulano que o mercado vai te abrir, não é. E aí a gente tem que pensar outra coisa. Campinas produziu alguns filmes a partir de leis de incentivo. Não se produz tanto cinema mesmo, né? Nessa maneira de que, imagine só, você é um ator, olha o tanto de atores que tem nesse país e o tanto de filme, pode pegar o tanto de filme que foi produzido esse ano. Entende, assim? A gente precisa de muito mais produção e formação, realmente, eu acho, né? E onde que passa isso? Políticas públicas, entender isso, legislação, eu sempre falo, a gente tem que saber como é que funciona a nossa classe, tornar-se classe, para a gente poder reivindicar. Entendeu? Porque senão a gente vai continuar sempre nesse dilema mesmo de trabalho, né, em si. Mais alguma pergunta, gente? Para a gente estar quase encerrando. Vou chegar aí. Meu nome é Marcos. Eu vou trazer uma citação do Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos e escritores de folhetim para a televisão. Certa feita, em uma entrevista, ele dissera que a televisão e o cinema partem da mesma égide, que é da distração. Algo superficial, para a pessoa se distrair e esquecer da vida. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam com essa fala do Dias Gomes. Cinema é distração ou também cabe reflexão? Acho que é mais reflexão do que... É pelo contrário, né? Acho que não é distração nenhuma. Você olha para o problema com mais atenção, né? Para o que está sendo abordado ali. Então, acho que de forma alguma é distração. É distração, tem coisas que são para distração, mas o nosso foco do cinema hoje é para trazer esses problemas em voga e dar destaque para eles, né? Olhar com atenção. Eu queria voltar ainda um pouco na pergunta anterior, mas o nosso filme, falando sobre questão de financiamento, a gente não teve financiamento algum. A gente fez na raça, na coragem, né? Distração, hein? Pois é. Colocar uma ideia, tirar uma ideia da cabeça e trazer essa história tão bonita, assim, e sim, zero recurso. Todo mundo foi ali... A gente pagou com o nosso tempo, assim, né? Teve pouco patrocínio, falo pela questão de arte, assim, foi super difícil. A gente encontrou uma locação que estava muito pronta, assim, mas atores, equipe, técnica, toda a parte da arte, assim, foi isso. A gente ganhou o bolinho, bolão, é isso aí. E mais um detalhe que a gente fez em 2021, plena pandemia, né? Então, exames de Covid, a gente conseguiu financiar os exames de Covid, né? Para todo mundo, financiar não, né? Ganhar os exames de Covid, patrocínio e tal. Então, foi bem no amor. É isso. Eu acho que só para responder o último colega, eu tive uma excelente professora de ética que falava que a televisão ela é uma companheira, o cinema é um ritual. O cinema você se veste, você escolhe um horário, você escolhe o filme, você faz um ritual. A TV ela é sua companheira, ela está ali com você. Não? É isso. Alguém mais aqui? Porque a gente está dando o nosso horário mesmo. E eu queria dizer que até na distração também há reflexão. A gente tem que pensar nisso, né? Um trabalhador que pega o seu trem até Capão Redondo ou vai até o Campo Grande, chegar em casa e fala, eu vou distrair. No momento que ele está distraindo, também há reflexão, né? Nesse momento. Então, eu acho que talvez a frase do Dias Gomes possa estar nesse lugar. É aquela história também do Guimarães, né? O sapo pula, que não é por boniteza, mas por necessidade, né? Então, é isso, gente. Eu agradeço demais vocês, essa mesa maravilhosa, centro aqui de vocês. Curtam. Mostra curta acontecendo
Ainda, amanhã tem aqui eventos. Ó, vai ter também sessão, encerramento aqui que nem vocês viram desses filmes maravilhosos, desses realizadores, realizadoras. Mas continua acontecendo, no sábado tem o encerramento, mas vai ter aqui também um bate-papo muito legal, Línia Solaço Thiago aqui, um masterclass lindo, maravilhoso. E vai ter uma festa genial lá na Sala dos Toninhos, encerrando com o show do Krau e tudo mais que a gente merece. Obrigado, gente. Boa noite a vocês. Obrigada. Sem anistia!